Hello everyone, it's me, Thales. E aí pessoal, tudo bem? Esse é o meu canal sobre o inglês. Nós cobrimos gramática basicamente, né? Mas futuramente vamos cobrir outros tópicos do idioma, como vocabulário, expressões idiomáticas, verbos frasais. Na prática a gente acaba vendo esse tipo de tópico misturado com a gramática, porque ele faz parte, digamos assim, da gramática. Mas coisas mais especializadas, digamos, como vocabulário, né, nível básico ou avançado, também serão cobertas aqui. Nós cobrimos o nível básico ou avançado e tem duas playlists nesse canal. Uma é o Basic, o básico, que você está assistindo agora é um vídeo do nível básico. O que é o nível básico? Eu explico os tópicos do inglês em português, então fica fácil de você acompanhar. But if you prefer, there is also another playlist named Intermediate Advanced. Se você preferir, também tem uma outra playlist intitulada Intermediário Avançado. Essa playlist, por sua vez, ela é inteiramente em inglês, tá? Então, divirta-se, acesse os vídeos conforme você preferir. Você pode procurar os tópicos por palavra-chave no meu canal, né? Todos os vídeos possuem tags de nomes, palavra-chave, e você pode procurar também em qualquer parte, né? Clica na lupinha e você localiza, porque os vídeos possuem títulos que remetem ao assunto do vídeo, alright? Before we begin, subscribe to the channel, share it with your friends, assine o canal, compartilhe com seus amigos. And hit the notification bell, ative o sininho da notificação, porque eu atualizo o canal quase todo dia. And give a thumbs up if you enjoy the content. Dê um joinha se você curtiu o conteúdo. Bom, hoje nós vamos continuar falando de tópicos muito importantes, né? Vamos usar agora, hoje, uma palavra interrogativa muito comum, que também serve como um conector de frases, que é a palavra when. Ok? Let's get into it. Vamos começar. When. Lá no início, nos primórdios, eu já tratei dessa palavra interrogativa, provavelmente em algum vídeo, quando a gente aprende a fazer perguntas em inglês, né? When é uma palavra interrogativa que remete a tempo. Quando você vai fazer alguma coisa, né? When will you do this? Quando você fará isso? Então, você usa when. E ele também é um conector de frases. Ele liga frases que possuem duas partes, né? Orações que possuem duas partes. When I went out, quando eu saí, it was sunny. Quando eu saí, estava ensolarado. Então, eu posso começar uma frase com a palavra when. Observe que tem duas partes essa frase, né? Essa oração possui duas partes. Uma delas é when I went out e a outra, it was sunny. When I went out, quando eu saí, it was sunny. Eu posso inverter a ordem e colocar as partes de uma forma diferente, tá? It was sunny when I went out. Então, muito fácil, né? Você coloca, você pode posicionar as frases, as partes dessa frase, ou de uma forma ou de outra. Você pode começar a frase com a palavra when e pode colocá-la no meio, conectando essas duas partes aqui, tá? Tem uma forma também da gente dizer, vou colocar aqui, he was very concerned when we told him about the accident. Ele estava, ou ele ficou bastante preocupado quando nós contamos para ele sobre o acidente. Então, was aqui é passado do verbo to be, né? Very é um advérbio de intensidade, né? Muito preocupado. Concerned é um adjetivo. When aqui
é a nossa palavrinha que a gente está estudando nessa lição. E ele está conectando duas partes dessa oração, que é he was very concerned e we told him about the accident. Então, tem duas ideias expressas aqui, né? Uma vem antes do when e outra vem depois do when. Told é o passado do verbo tell, né? I told him, we told him about the accident. Então, esse verbo ele tem dois objetos, né? Porque ele tem um objeto, quem conta alguma coisa a alguém, né? So it has two different objects. We told him about the accident. Contamos a ele sobre o acidente. Bom, vamos inverter a frase para a gente ver o que vai acontecer. When we told him about it, quando nós contamos a ele sobre isso, aqui eu estou substituindo the accident por um pronome, it. When we told him about it, he was very concerned. Qual é a diferença, gente? A diferença é que eu comecei a frase com when, né? Eu inverti a ordem, né? Peguei essa parte aqui da frase e coloquei no início. E uma outra diferença é que eu usei vírgula. Tá? Quando a primeira parte da oração ela tem when, você pode usar a vírgula. Mas observe, tem que fazer sentido usar. Né? Quando ele requer uma pausa. Porque aqui, por exemplo, it was sunny when I went out. Aqui, nessa frase, não requer vírgula. Né? Agora, quando eu posicionei o when no início da frase, aí sim fez sentido. Ó. When I went out, comma, it was sunny. Então, as a rule of thumb, de uma forma geral, você coloca a vírgula quando você começa a frase com when, né? Uma oração tem duas partes, alright? Let's see another thing. Tem outras palavras também que a gente começa uma frase e outras palavras que nós usamos para conectar, não somente o when, né? Vamos pegar o after. Lembra do after e do before? Before é antes e o after é depois, tá? Before, after. Let's see some examples. After he had an accident, he never traveled alone again. Depois que ele teve um acidente... eu vou colocar aqui, he never travels, né? Eu vou explicar por quê. After he had an accident, após ele ter, né, depois que ele teve um acidente, he never travels alone again. Ele nunca viaja mais sozinho. Ok? Aqui eu usei o presente porque é algo que se aplica ao presente. Então, atualmente, ele não viaja sozinho. He doesn't travel alone because he was traumatized about the accident or he doesn't want to travel alone anymore. Ele não quer mais viajar sozinho porque ele teve um acidente e ficou traumatizado. Então, after he had an accident... Aqui eu não estou especificando o tipo de acidente. He never travels alone again. Observe que eu comecei a frase com after e eu usei vírgula. Então, aquela regrinha que eu usei com when, eu também uso com outras palavras, como after, before, né? Agora, se eu disser, se eu expressar a mesma ideia, trocando a ordem, eu não uso vírgula. Aí fala assim, he never travels alone after he had an accident. Aqui você não vai usar vírgula, somente quando você começa com essa palavrinha, tá? While I was at the bus stop, I saw a car accident.
Outro exemplo. While I was at the bus stop, enquanto eu estava no ponto de ônibus, I saw a car accident. Eu vi um acidente de carro. Então, eu comecei a frase com while, enquanto, né? While é usado em várias situações, né? Você pode usar para mostrar uma ideia de continuidade, né? Enquanto eu estava fazendo alguma coisa, isso aconteceu também, né? É uma possibilidade. A gente já viu isso no Present Continuous, no Past Continuous. É só você localizar os vídeos sobre isso. Nós falamos sobre essa palavra while. Então, while, eu comecei a frase. Observe que eu usei a vírgula. Então, é a mesma regrinha. Se você inverter a ordem, você não usa vírgula. Você fala, I saw a car accident while I was at the bus stop. Ok? Agora vamos falar de uma coisa feliz, né? Eu falei só de acidente. Vamos ver aqui. He wants to see her again after their first date. Ele quer vê-la novamente após o primeiro encontro, né? Após o encontro deles, né? O primeiro encontro deles. He wants to see her. Aqui é o pronome pessoal. Want está no presente. Para he, she ou it a gente coloca S. Her é um pronome objetivo, que vem depois de verbo. After, após o primeiro encontro. Então, after their first date, after their first date, he wants to see her again. Então, após o primeiro encontro, vírgula, ele quer vê-la novamente. Então, eu estou usando aqui vírgula. Vamos, let's summarize the ideas. Eu estou usando vírgula com as palavras after, com when, com before e com while. Né? Então, esse vídeo, na verdade, ele tem mais elementos do when, mas na prática eu acabei falando desses 4. Então, eu vou colocar isso no título do vídeo para ficar fácil de você localizar. Quando eu começo a frase, uma frase que tem 2 partes, né? Isso aqui mais a parte 1 da frase. Você coloca vírgula antes da parte 2. Então, se ele está começando uma frase, after the first date, comma, he wants to see her again. So, this is the first part, essa primeira parte, você coloca vírgula e coloca a segunda parte. Ok? Quando você começa com eles. Quando essas palavras vêm na parte 2, parte 1, parte 2. Então, parte 1, aí depois vem after, before. Gente, parte 1, aí você coloca after, when, before e while, e parte 2. Então, quando essas palavras after, when, before e while vêm entre a parte 1 e a parte 2 da frase, você não usa vírgula. He wants to see her again after their first date. Aqui a parte 1, aqui a parte 2 e o after. Você não usa vírgula. Aqui, ó, o after vem no início da frase. Então, after, parte 1, vírgula, parte 2. Então, essa regra se aplica a todos os exemplos que nós vimos hoje, tá? Vamos recapitular. When I went out, comma, it was sunny. Então, when, mais a parte 1 da frase, vírgula, parte 2. Invertendo a ordem e colocando when entre a parte 1 e a parte 2, não tem vírgula. Aqui, mesma coisa. When está entre a parte 1 e a parte 2, não tem vírgula. Quando eu inverti a ordem, eu coloquei vírgula porque o when vem no início da frase. After no início da frase,
after, parte 1, vírgula, parte 2. Caso eu inverta, não uso vírgula. Aqui mesma coisa. While, parte 1, vírgula, parte 2. Caso eu inverta, também não vai ter vírgula. I saw a car accident while I was at the bus stop. Sem vírgula, e aqui mesma coisa. He never travels again alone, or he never travels alone again after he had an accident. Também não terá vírgula, porque você inverteu a ordem. E o after e o while, eles virão no meio da frase. Então, essa é a regrinha, basicamente. A parte 1 vem... aliás, essas palavras vêm entre a parte 1 e a parte 2, você não usa vírgula para separar essas partes da frase. E o after, when, before e while no início da frase, aí sim você coloca a vírgula, ok? I hope you understood this part of the lesson. Next video, we will continue talking about these expressions, ok? Próximo vídeo a gente continua falando sobre isso. See you next time. Have a great day. Até a próxima.